Roubar vale a pena. Sabia disso? Se não sabia, fica aí que você vai entender. Olá, meus amigos. Se você não me conhece, eu me chamo Rafael Talarico, sou advogado e aqui eu trago notícias diárias sobre política. E o tema do vídeo de hoje é essa maravilha aí que vocês estão vendo. Toffoli diz que prisão de Lula foi uma armação e anula as provas que haviam lá no processo que envolviam o nome dele. Isso é uma piada bem gostosa. Mas a gente vai discutir um pouco sobre isso, porém antes, vamos ver exatamente do que se trata. 10 horas, 8 minutos, olha só a notícia que acabou de chegar aqui pra gente, hein? Uma decisão sobre o acordo de leniência da Odebrecht no âmbito da Lava Jato. O ministro Dias Toffoli disse que a prisão de Lula foi uma armação e um dos maiores erros jurídicos do país. Pois é, essa é a notícia desse momento. Deixa eu chamar a Renata Agostini aqui pra gente poder repercutir essa fala do ministro. Renata, primeiramente, bom dia, hein? Bem-vinda nesta quarta-feira aqui ao Live e já chegando, repercutindo pra gente essa fala tão importante. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Uma fala muito importante numa decisão com ampla repercussão. Por quê? O que o ministro Dias Toffoli decidiu agora, né, que nós estamos noticiando, Thaís Arbex traz detalhes aqui no site da CNN, desconsiderar as provas e o que o acordo de leniência da Odebrecht trouxe à justiça de forma ampla, por isso que eu falo numa repercussão jurídica bastante significativa. Esse acordo da Odebrecht, né, vamos lembrar, gente, a Odebrecht foi uma das muitas empreiteiras que procuraram, então, o Ministério Público na época da Lava Jato para firmar um acordo de colaboração. Esse acordo trouxe vantagens para a empresa, mas acertou juridicamente a vida de diversos executivos. No caso da Odebrecht, dezenas, quase 80 executivos da Odebrecht que se tornaram delatores. Eles entregaram ali, por meio de depoimentos e por meio de provas, muito se falou naquele departamento de propina que a Odebrecht tinha, então muitas das provas vinham desse sistema interno que a Odebrecht tinha computando esse pagamento de propinas a dezenas de políticos. Esse material, tanto dos depoimentos dos executivos quanto dos documentos que a Odebrecht tinha, ajudou a municiar diversos processos com muitos alvos. O que a gente tinha até o momento o entendimento da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, que essas provas não poderiam ser usadas em alguns casos. Por exemplo, no caso inclusive, que atingia o presidente Lula, na ocasião era o ex-presidente Lula, agora o presidente do país. Pois bem, o que Toffoli está fazendo nesse momento é dizer que não vale nada. A repercussão é muito grande. Agora, chama muitíssima atenção a forma como ele robustece essa decisão ao fazer essa declaração específica sobre a prisão do presidente Lula, dizendo que foi uma armação. A decisão ela é importante, mas o movimento que Toffoli quis fazer ao dar essa declaração é muito significativo do ponto de vista político. E aí, nesse trecho, aparece aqui, no documento, tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado, por meios aparentemente legais. Bom, né? O que vamos dizer sobre uma notícia desse nível? Já avisei que vai dar merda isso. No Brasil que a gente está vivendo hoje. É impossível que a gente possa olhar esse tipo de situação e acreditar que é normal que esse tipo de coisa aconteça. O pessoal está tentando, de fato, reescrever a história na nossa frente. Falar que todo mundo é um bando de otário, porque está todo mundo vendo o que está acontecendo e ninguém faz nada, né? Os caras estão tentando, de fato, mudar a história, deixar no passado e fingir que nada daquilo aconteceu. Mas só para que a gente possa lembrar um pouco do que se deu, do que foi isso, é importante a gente lembrar que a origem da Operação Lava Jato teve uma investigação que, na verdade, começou investigando outras situações, que era, na verdade, uma questão que envolvia
lavagem de dinheiro, impostos de gasolina. E a investigação avançou e chegou, inclusive, até a Petrobras. E da Petrobras, eles perceberam que, na verdade, haviam executivos e políticos que estavam envolvidos num esquema para conseguirem manipular as licitações da Petrobras. E aí o processo diversificou para vários estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e o Distrito Federal. Foi assim que começou a Lava Jato. Então não foi algo direcionado para tentar prejudicar o ex-presidente Lula. Na verdade, começou com um esquema de lavagem de dinheiro que eles estavam observando, a polícia identificou. E daí as ramificações foram chegando nessas pessoas. Então não foi algo como podem dizer agora, foi intencional. Primeiro que quando os processos foram distribuídos, eles chegaram para juízes e promotores completamente alheios ao caso. Eles foram sorteados. Não é um negócio, o Moro escolheu pegar esse processo para ele ir lá e ferrar o Lula, ou o Deltan Dallagnol escolheu esse processo para prejudicar. Não foi isso. Eles já estavam no cargo deles, eles não tinham nada a ver com a investigação até que o processo chegou até eles. E eles, ocupando o cargo, exerceram a função que determinava. É a verdade. Só que é importante a gente lembrar que o processo não envolveu algo que era especificamente contra o Lula. Se a gente for olhar o histórico da Lava Jato, a gente vai ver que tiveram mais de 100 prisões temporárias, tiveram mais de 100 prisões preventivas, prisões em flagrante, mais de 13 bilhões de reais foram devolvidos. Eu não lembro agora ao certo qual foi o valor específico até o fim da operação, mas eu sei que esse acordo de leniência que o Toffoli agora diz que é mentira, só nesse acordo foi devolvido mais de 3 bilhões de reais. Então, assim, a gente vai dizer agora que esse dinheiro que foi devolvido, que a empresa assinou um acordo, que ela de fato confessou que devia. E nesse acordo, inclusive, era obrigatório que ela apresentasse provas de tudo que ela fosse alegar no acordo. Então ela apresentou provas, ela concordou, ela confessou, ela devolveu mais de 3 bilhões e agora o Toffoli vem dizer que tudo isso é mentira. Mentira! Que foi exclusivamente só para prejudicar o Lula. Então o pessoal está tentando reescrever a história e fazer o cidadão de trouxa. Eu até poderia fazer um vídeo aqui, se vocês quiserem, eu faço um vídeo detalhado do que foi a Operação Lava Jato, aí preciso que vocês deixem no comentário, mas, em resumo, foi esse acordo que agora o Toffoli está anulando e fazendo a população de trouxa, fingindo que nada aconteceu, para que daqui 2, 3 anos, quando for ter eleições de novo, esses candidatos que foram condenados, eles possam de novo sair como ficha limpa e você de novo ser feito de trouxa para eleger novos corruptos que farão a mesma coisa, né? Pô, cara, de novo, cara! Inclusive daqui a pouco o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, eu não tenho nenhuma dúvida que eles serão investigados e até presos. Caralho, cuzão! E é bom a gente lembrar que a Operação Lava Jato ela teve muita influência da Operação Mãos Limpas, que aconteceu na Itália. Eu indico que vocês leiam um pouco sobre a Operação Mãos Limpas. E o que aconteceu lá na Itália? Lá na Itália, a corrupção venceu. Depois que teve todo o processo, os juízes, promotores, eles foram perseguidos politicamente pelos políticos. E é exatamente isso que está acontecendo aqui e agora. A gente vai ver ainda Deltan e o Moro sendo presos por terem feito o trabalho deles enquanto juiz e promotor. Eu até gostaria de fazer um vídeo mais bem editado, com um roteiro melhor sobre esse assunto, só que é um assunto que não dá para deixar para amanhã, né? Amanhã a gente, inclusive, vai ter novas repercussões sobre esse caso aqui. E eu queria poder falar com vocês e falar, não aceitem esse tipo de situação. Não deixem que reescrevam a história pra gente. A gente precisa sempre reafirmar de que o que estão fazendo não tem nada a ver com a nossa legislação, não tem nada a ver com a Constituição. O que eles estão fazendo é além das leis. Eles estão criando novas regras apenas para benefício próprio. E, na verdade, o que está acontecendo
estão soltando todos os bandidos. É verdade. Inclusive, é bom a gente falar que essa decisão que o Toffoli deu aqui, ela vai abrir portas para que outros acordos e outros casos sejam anulados. Então a gente vai ter muitos daqueles que foram condenados pela operação, muitos daqueles que confessaram, que são réus confessos, inclusive que devolveram dinheiro, agora dizer, não, eu sou inocente. Então até o cara que foi réu confesso vai ser inocente, é um tapa na cara da população. Eu não estou suportando mais. É impossível que a gente deixe que isso aconteça. É preciso que existam senadores, que a população pressione os seus senadores para que a gente possa fazer o impeachment de ministros do STF. Não é possível permitir que os caras mudem a realidade diante dos fatos. O cara confessou, o cara devolveu dinheiro e ainda assim o ministro fala, não, tudo isso que você viu, você não viu. Esquece isso que você viu. Agora a gente vai dizer para você, na verdade, o que você viu. E eles são inocentes. Votem neles. Não, nada a ver, irmão. É isso que vai acontecer. Bom, eu fiz esse vídeo aqui mais porque a notícia é muito escandalosa. A gente não pode deixar que esse tipo de situação aconteça. Eu convoco todo mundo para que a gente continue atento, para que a gente possa fazer manifestação. De repente, se você tem algum político que você apoia, não permita que isso aconteça. Convoque esse seu político para que ele se manifeste contra esse tipo de situação. Não é possível que a gente permita que os bandidos continuem soltos. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência. E se você, assim como eu, gosta de política e também não gosta de puxar o saco nem para um lado e nem para o outro, você gosta das coisas certas, aqui é o seu canal. Eu peço que você se inscreva e falou!